Romênia. Que surpresas vamos encontrar no país do Conde Drácula? As florestas da Romênia concentram 60% da população de ursos pardos de toda a Europa. Uma terra marcada pelos contrastes. Toneladas de ouro no solo de uma das nações mais pobres do continente. Um lugar onde os ciganos vivem em imponentes mansões. E as lápides de um cemitério têm poesias e piadas. Estes desenhos coloridos, com traços quase infantis, são sepulturas. Sexta, depois do BBB, no Globo Repórter. Não é à toa que tanta gente relacione a Romênia a histórias fantásticas, cheias de mistério. Algumas até sobrenaturais. O país, um dos mais pobres da Europa, ainda é pouco conhecido por nós. E é cheio de surpresas, de belezas e de contrastes. Tchau, Brasília! Chegamos à Romênia no meio do outono, quando a neve já tinha dado as caras. Nessa época, as florestas ganham tons dourados. São as faias. Com o frio, as folhas dessas árvores vão secando e caindo dos galhos. Um cenário de conto de fadas. E é onde vive o maior carnívoro do continente europeu, o urso pardo. As florestas da Romênia concentram 60% da população de ursos pardos de toda a Europa. Calcula-se que aqui existam pelo menos 8.000 animais. Nós estamos nos limites do Parque Nacional, onde os ursos podem ser vistos com uma certa frequência. Mas vê-los é uma questão de sorte. Quem nos acompanha pelo Parque Piatra Craiului é o geógrafo Florin Palladi. O parque fica bem no meio dos Cárpatos, a segunda maior cadeia de montanhas do continente europeu. Seguimos pelo desfiladeiro de Zarnest, uma passagem natural na base de um cânion impressionante. Nos pontos mais profundos, os paredões passam dos 70 metros de altura. A gente está saindo dessa área do cânion, do fim dessa estrada, e agora a gente vai por uma trilha bem estreita que vai chegar numa floresta típica daqui da região. E é uma floresta onde estão os 3 maiores carnívoros da Europa, o urso, o lobo e o lince. Não demora muito e encontramos indícios de que estamos no caminho certo. You can see some markings. Aqui você pode ver algumas marcas feitas por um urso. Não são muito novas, mas dá para ver claramente. Eles fazem isso para marcar o território. Os ursos pardos dessa região podem passar dos 400 quilos. No outono, eles se preparam para os meses de neve e devoram tudo que encontram pela frente. Frutas, raízes, pequenos animais. Bears are very shy. Ao contrário do que as pessoas pensam, os ursos não são agressivos. Eles são muito tímidos e só vão atacar alguém se forem surpreendidos. Quando percebem a presença humana, eles fogem rapidamente para a floresta. Seguimos para uma área fora do parque, onde os ursos costumam aparecer em busca de comida. Já é fim de tarde, período em que eles começam a ficar mais ativos. Nós acabamos de chegar aqui na área dos ursos e o guia disse para a gente não fazer barulho, não falar alto, para não espantar os bichos. Nós vamos atravessar essa pontezinha aqui e ficar alojados naquela cabana do lado de lá do rio.
cabana foi construída para que turistas possam ver os ursos com segurança. Essa cabana tem toda essa parte aqui de vidro, porque é como uma torre de observação mesmo. Esse vidro aqui, essa janela fica fechada o tempo todo, principalmente quando os ursos vêm, porque se eles sentem o cheiro da gente, eles vão embora. Qualquer sinal de presença humana, eles fogem. Nos arredores da cabana, pedaços de carne foram espalhados minutos antes da chegada da nossa equipe. A espera é um teste de paciência. E quando já está quase anoitecendo, eles chegam. Uma ursa e 3 filhotes. A família avança direto para a comida. Dona Ursa está arisca, parece desconfiar da fartura. Pega porções de carne e volta correndo para a mata. Já os filhotes ficam divididos. Não sabem se acompanham a mãe ou se aproveitam o banquete. A caça destes animais é permitida na Romênia, mas o número de pessoas que vêm até aqui apenas para observá-los à distância tem sido cada vez maior. 5, 6 years. Nos últimos anos, esse turismo de observação se tornou muito lucrativo. E os mesmos abrigos que eram usados por caçadores agora estão sendo usados por pessoas que vêm até aqui só com câmeras e não mais com armas. Já foi muito comum os ursos pardos serem capturados nessas florestas. Presos em jaulas, esses animais acabavam morrendo em precárias condições. Uma situação que começa a mudar aqui na Romênia. Estamos no Santuário dos Ursos, em Zarneste, região central do país. No refúgio vivem 81 ursos e também alguns lobos. Antes de serem trazidos para cá, muitos desses animais nunca tinham vivido fora de uma jaula. Esta aqui é uma área de animais que precisam de atendimento especial. Cada um deles tem uma história de maus tratos e até de requintes de crueldade. Este aqui é um dos ursos mais antigos do santuário, tem 40 anos de idade, está bem velhinho, por isso que precisa de mais atenção. E nesta outra parte está o Max. Ele foi encontrado num ponto turístico, onde teve os olhos furados e as garras arrancadas para facilitar a exposição. Mas já está aqui no santuário há 8 anos, sendo muito bem cuidado. O santuário se mantém com doações e foi fundado pela ambientalista Cristina Lapis, 9 anos atrás, depois que uma ursa morreu nos braços dela. Talvez seja infantil da minha parte, mas eu prometi para ela que nenhum outro urso morreria naquelas condições. A Maia vivia numa jaula e mordeu os próprios punhos. Nós tentamos de tudo para salvá-la, mas ela simplesmente se recusou a continuar vivendo daquele jeito. Cristina está tentando resgatar mais 20 ursos, mas acredita que o santuário ainda não é a solução. Mesmo que este santuário seja um refúgio 5 estrelas, mesmo que fosse considerado o melhor abrigo do mundo, e mesmo que os ursos pareçam felizes aqui, em algum lugar existe uma cerca. E esta cerca vai sempre lembrar que eles nunca serão livres. Poucos dias depois da nossa visita ao santuário, Príncipe Charles, o urso mais velho do abrigo, morreu. Em mais de 40 anos, o velho urso viveu apenas os últimos 3 fora de uma jaula. Hoje a gente consegue ver um urso bem de pertinho na TV. Não precisamos mais de circos e zoológicos como há 2000 anos. Então, nós queremos mostrar que os animais selvagens devem ser deixados na floresta, na natureza, que é o lugar deles. Nos confins da Romênia, nesta região chamada Maramureș, a morte se veste de azul.
Estes desenhos coloridos, com traços quase infantis, são sepulturas. É o cemitério de Sapanta, conhecido também como o Cemitério Feliz. Mais do que uma questão estética em que todo este colorido e os desenhos das lápides despertam tanta curiosidade, o Cemitério Feliz mostra que os moradores de Sapanta têm um jeito diferente de encarar a morte, e até de brincar com ela. O padre Justin Leon, da paróquia de Sapanta, explica que antes mesmo da chegada do cristianismo à Romênia, quase 2000 anos atrás, já havia entre moradores da região a crença de que a morte seria o início da vida. As lápides descrevem a vida do morto. E é a verdade, mesmo que não seja muito boa. Por exemplo, se o morto era preguiçoso, vai estar lá. Se gostava de beber, também. Entre as lápides não é difícil encontrar as que têm versos bem humorados, como estes, dedicados por um homem à sogra. Debaixo desta pesada cruz está minha querida sogra. 3 dias mais que ela tivesse vivido, seria eu que estaria aqui, enterrado. Os turistas se divertem caminhando entre os túmulos. Entras em um cemitério. Normalmente você entra num cemitério e começa a chorar. Aqui entra e começa a rir. O costume de fazer as lápides coloridas começou 80 anos atrás com Stan Patras, um artista local que também está enterrado em Sapanta. Mas ele deixou seguidores. Dumitro Pop é um deles. O artesão leva até 3 semanas para terminar uma lápide. É um trabalho que exige o domínio de 3 artes: a pintura, a escultura e a poesia. Pergunto se ele já sabe o que quer na própria sepultura. Eu não penso muito nisso, mas eu também já tenho os meus aprendizes. Eles me conhecem muito bem e vão saber o que fazer. Assim como os mortos de Sapanta, Maramuris também tem a história escrita na madeira. Na região, há muitas florestas. E as árvores são uma das principais fontes de matéria-prima para as construções. As igrejas têm uma arquitetura única. São as mais altas igrejas de madeira do mundo. Esta, dedicada a São Miguel, tem quase 80 metros de altura. As construções mostram o requinte de carpinteiros habilidosos, como no Mosteiro de Barsana. Este mosteiro é um dos lugares mais visitados aqui da região. Construído em 1993, ele reproduz o estilo dos mosteiros do século XIV. E é um símbolo também da religiosidade do povo romeno. 96% da população é cristã, a maioria ortodoxa. Nesta oficina, troncos de carvalho são cortados e esculpidos por uma equipe afiada. E de golpe em golpe, se transformam em portões como este, enormes e imponentes. Outra tradição em Maramuris. Seu Teodoro Barsana, de 71 anos, é o artesão mais conhecido da vizinhança. Já perdeu a conta de quantos portões esculpiu em 50 anos de profissão. O seu Teodoro estava explicando que cada parte desse portal tem um significado. Esta parte aqui em volta representa a família unida. Aqui, como se fossem os dentes de lobo, para proteger a família, a propriedade, os arredores. Mas nem todos os moradores mantêm os portões tradicionais. Dona Maria Burlia vendeu o dela, de quase 40 anos, porque precisava de dinheiro. Ela chora de saudades ao falar da filha e dos netos, que foram morar na Itália e na Espanha em busca de melhores empregos. Uma situação muito comum por aqui. Maramuris fica bem na fronteira da Romênia com a Ucrânia, que não faz parte dos países da União Europeia. Aqui, apenas um rio e uma extensa faixa de floresta separam os dois países. Do lado de lá, ao pé da montanha, são casas de uma cidade já em território ucraniano. Ao longo de toda a fronteira, a vigilância é de 24 horas por dia, por ser área de segurança nacional.
Boa parte da população desta região da Romênia ainda vive no campo, em pequenas propriedades. E é nas feiras livres, nas cidades, onde tudo acontece. A gente está entrando aqui numa feira onde os moradores se encontram e onde são vendidos produtos tradicionais aqui da Romênia. Principalmente os chapéus, os lenços, que são muito coloridos. Ela está me dizendo que esses aqui são os trabalhos mesmo, artesanais. E isso serve como avental. Ixi, gente, usa 2. Longe de casa ganhando carinho, coisa boa, né? Carinho de vó, carinho de mãe. Na área dos tapetes, Theo, nosso guia e tradutor, encontrou uma pechincha. Esta peça é dos anos 60, mas está como nova. Custo equivalente a R$30. E como resistir a vendedores tão simpáticos? Salud, Brasília! Salud, Brasília! Alô, Brasil! Em Maramureş, a cultura de séculos se mantém praticamente intacta. É também uma das regiões mais pobres e menos exploradas da Romênia. O que fica claro na surpresa dos moradores ao encontrar visitantes como nós, vindos de tão longe. Ela está surpresa de ver uma pessoa da minha cor, né? Uma negra, ok? Uma afrodescendente perdida aqui na Romênia. Ileana fabrica roupas de lã de carneiro e o maquinário parece ter saído da Idade Média. No barracão escuro, a engenhoca que compacta a lã é movida por uma roda d'água. Do lado de fora da fabriqueta, outra surpresa. Essa daqui é a máquina de lavar delas. E a vizinha também vem aqui usar essa máquina de lavar, quando precisa lavar essas mantas. É um trabalho muito pesado. Ela diz que é necessário ficar mais ou menos uns 50 minutos aqui para lavar bem. Acho que é o primeiro modelo de máquina de lavar, né? Mas funciona. Ileana vai para a cozinha preparar uma refeição típica de Maramureş para a nossa equipe. Eu vou ajudar a Ileana aqui. A massa estará pronta quando a mão dela estiver limpa, ou seja, que não grude mais a massa na mão. Isso leva mais ou menos 1 hora, a posição que eu estou aqui. 1 hora segurando esse tacho, essa bacia. Não vai ser mole. A cozinha é apertada, mas é o ambiente mais quentinho da casa. E tudo é preparado no maior capricho. A refeição está pronta e a Ileana preparou 2 pratos típicos aqui desta região da Romênia, que é o sarmalho, o charuto com folha de repolho, e a platinta, que é uma massinha frita para ser saboreada com creme à base de leite. It's okay? It's okay. It's possible to taste. Ok, thank you very much. Ela está dizendo que a gente pode saborear. Saboroso, muito bom. E é preciso brindar com uma bebida chamada horinka. Noroca. Romeno. A língua, de origem latina como o português, nos a primeira cidade construída a Romênia tem um longo histórico de lutas. A democracia, o jovem, começou a na costa do mar. É uma cidade charmosa.
Nicolau Ceausescu, morto em 89, o segundo maior prédio público do mundo.